louvor frase aí bom, a não Igreja pode. Católica tem um louvor bom. Quem é, Everson? Oxe, dá um som no retorno. Aqui é 30 minutos a parte da devocional, com louvor e leitura bíblica, e 30 minutos de pregação, é 1 hora. Aí, boa. Só rapidinho, você só mostrar esse livro aqui, ó. Pregação expositiva da série 9 Marcas. Quem puder ler, para entender. Ô, pastor Anderson, ainda deixa É do os fiéis pastor com Anderson sede, esse né? livro, Everson? É do pastor Anderson o livro? Eu não. Pastor David Helm. Ah, Mas é muito bom. Muito bom. Pra quem Alguém ia falar, eu cortei. de Mário. Foi o quê? Desculpa. Ah, sim, eu falei que ainda sai quem está ouvindo a mensagem, 30 minutos de louvor e as palavras que tem de abertura, e 30 minutos de pregação, a pessoa ainda sai com mais sede. Fala, meu Deus, como foi bom. Doido para voltar logo, né? Povo imediatista. A ideia aqui é otimizar o tempo, né? A gente faz... ô professor, só rapidinho, você só perguntar aos colegas, vocês já terminaram de assistir a Religiosa? O filme? Não, Ninguém eu não. terminou, ninguém ficou curioso? Não. Eu já li não. até os textos, os 3 textos que a professora botou lá. Ele tava travando demais aí. Espera aí, rapidinho. Ô, Suede, tu assistiu aonde, Suede? Você baixa no YouTube, mas tá ruim, trava muito. Minha filha, hoje em dia, na era do gatonete, eu vou. Ó, bota pra mim, Everson, passa pra mim um bom. Ô, Everson, que não depois manda trava. esse aí, esse gato neto para ver esse Esse negócio gato aí. mexe pra mim. Como é o nome do filme mesmo? Cuidado A com a religiosa. pirataria. Esse negócio de A gato velho. religiosa. Boa, Céu. Tem na Prime Video. Tem na Prime Video. Ah, meu esposo falou que Não é pirataria, não, viu? Tem na André? Prime Video. Mas a Prime Videos é... Ô, Verônica, Tira o Siri do bolso e paga R$10 para assistir o filme. Vamos nessa, né? bora. Depois do nosso recesso, Tem na Prime Video, viu? a gente, voltando a lembrar aqui, nós paramos naquela natureza figurativa e hiperbólica de determinadas profecias, não foi? Isaías 13, Jeremias 50, lembra? Da queda da Babilônia numa linguagem de um mundo se desmoronando. A gente parou nisso, não foi? Ficamos discutindo algumas outras questões de profecia, não foi? Foi isso aí mesmo. Isaías 13, 9 e 10. Isso. Dando seguimento, né, à nossa abordagem de leitura atenta às profecias, uma coisa que precisamos ter atenção é buscar entender, né? Não quer dizer que você vai entender, mas buscar entender o que o autor queria comunicar à sua audiência original. Essa é a nossa intenção, de se aproximar disso, o que ele quis comunicar à sua audiência original. O que o texto não disse para a audiência original não vai dizer para a gente, né? Esse aspecto, então tem que ficar atento nesse sentido. Fala, Everson. E isso é algo interessante que eu estava estudando essa semana, né? Que era uma tradição da escola alexandrina, né? Que eles buscavam entender o sentido original, o que o autor quis dizer, tal. Eles não utilizavam, não lembro agora qual era a outra escola, o método alegórico, mas sim o método literal. Tem até Show. um tipo de Augusto Nicodemo. O de Alexandria que era o alegórico, né? Não era o contrário. O de Alexandria era o alegórico. Não, esse era o outro. Mas é desse sentido, é buscar entender o que ele quis comunicar à audiência original. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente tem que tomar cuidado de não saltar, né, na interpretação e tentar relacionar a profecia a algum acontecimento atual. Você faz o salto.
né? Foi dito ali, aí você já recua ou avança no tempo para o seu próprio tempo, né? Tá aí pipocando a guerra lá no Irã. Aí você pega uma passagem lá do AT e diz, está vendo o que o profeta está dizendo, o que está acontecendo no nosso tempo. Tem que se evitar isso, né? E tem que tomar cuidado. Fizeram isso na época dos anos 2000, né, com as torres gêmeas, o pessoal estava achando fala de profeta em relação às torres altas, né, nesse sentido, e aí fizeram esse tipo de equivalência. A gente deve buscar, no máximo possível, saber se a profecia já se cumpriu ou não, na própria época do profeta, ou se ela possui um duplo cumprimento. Um cumprimento imediato ou parcial e um definitivo em algum horizonte mais longo. A gente pode dar um exemplo aqui, quer ver? E aí pode se debater nessa questão aqui. Você vai para Isaías 7. Isaías 7. (14). Quem achou que faz a leitura, por favor, aí. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emanuel. Pronto. Aí a gente já faz o salto de onde? Isaías está falando para onde? Já para Jesus, né? Jesus, Isso. né? Nascimento. Você já faz o salto rapidamente para o Novo Testamento. Você tem um grupo de acadêmicos conservadores que vão dizer que Isaías está falando realmente diretamente. E o cumprimento dessa profecia se dá no nascimento de Jesus. Numa linha mais moderada, por exemplo, Craig Blomberg, né, ele vai entender essa profecia como tendo um duplo cumprimento. Um cumprimento imediato e um cumprimento definitivo no acontecimento, né, do evento Cristo, poderíamos assim dizer. Uma coisa para se trabalhar nesse texto é que no hebraico aqui, eu não sou especialista em hebraico, está dizendo que são o material técnico, né, de leitura, é que virgem aqui é o hebraico almã, que quer dizer uma mulher em idade de casamento. A Septuaginta é que coloca o paternos, né, que é a virgem realmente no momento da concepção. Então, aí você já tem uma diferenciação nesse aspecto. Como é que a gente pode entender? Diga, Fred. Desculpa. A pessoa que pensa sobre isso que é imediato, seria então o que é aqui o imediato? Vamos chegar agora. Ah, tá. Desculpa. Lembra da pergunta inicial? Buscar entender o que o autor queria falar para a sua audiência original? Caberia uma pergunta aqui. Isaías está dizendo que Deus vai dar um sinal para aquele próprio povo, naquele próprio tempo. E esse sinal tem relação com um problema de invasão aqui, de dois reinos invadindo Israel. E o sinal seria de que Deus estaria realmente com aquele povo. Ora, se você Essa já profecia faz... seria mais curta, professor, no caso? Hã? Essa profecia, no caso, pelo que o senhor está falando aí para eu entender, o senhor está falando do período mais curto ali, que não seria... Bem curto mesmo, que a gente vai colocar É isso que eu aqui. estou entendendo aqui agora. Bem curto. Agora, olha só. Deus vai dar um sinal, pronto. Se você vai lendo o livro de Isaías, dos versículos 15 e seguintes, a gente vai chegar no versículo de número 3, onde Isaías vai dizer o quê? Isaías 8, verso 3. 8? Isso. Como 15. 8 verso 3. E eu me. É para ler? Para ler. 8, 3. E eu me cheguei à profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maer Salal
Rasbaz. Pronto. Porque. Você vê, Isaías se deita com a profetisa, a mulher dele, ela engravida e dá à luz o quê? Um filho. Mais sabates. Quando aí você fala, mas o nome aqui não é Emanuel. O sinal do filho era que Deus estaria conosco. O seu nome é Emanuel por isso, que Deus estaria conosco. Quando você vai para Isaías 8, verso 8, vai dizer, e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por tua terra. O quê? Emanuel. E aí no verso Emanuel 10... é enviado, né? Pode ser qualquer um, no caso, né? Olha só, e aí no verso 10 vai dizer, mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco, o significado de Emanuel. Então, é muito provável, que o filho de Isaías aqui já se enquadre com o cumprimento desse menino que nasceria, que seria o sinal. Por quê? Porque o texto de Isaías aqui não está necessariamente falando de uma concepção miraculosa, mas está falando de uma mulher em idade de casamento, e teria um filho. Então, aqui você pode ter já esse cumprimento imediato. Só que o que estamos falando é de um cumprimento imediato. E a profecia, quem fala isso é Richard Balkenham, ele diz que tem um excesso escatológico, um excesso de cumprimento, onde o cumprimento imediato não a esgota. Aí você vai para Mateus capítulo 1, bora agora aqui, Mateus 1. Mateus quanto? Mateus 1. Versículo de número 18 ao 20. Pode ler? Espera aí, rapidinho. Ah. Ao 22, ao 23, desculpa. Do 18 ao 23. Não, para a gente adiantar. Do 22 ao 23. Isso. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Pronto. Se algumas pessoas falam que Isaías, o filho dele, não é o cumprimento, porque o nome do filho de Isaías não é Emanuel, Jesus também não é. Porque o nome de Jesus não é Emanuel. Mas Jesus é a demonstração do significado de Emanuel, que é o quê? Deus conosco. Deus conosco. O que é que deve ter acontecido na mente de Mateus? Mateus descobre que a mãe de Jesus se achou grávida por obra miraculosa do Espírito Santo e concebeu Jesus. Ele faz o quê? Rapaz do céu! Isaías 7,14 acha o seu cumprimento definitivo nesse episódio aqui, dessa jovem grávida de maneira miraculosa e agora com a criança que nasce para salvar o seu próprio povo. É como se Mateus fizesse um olhar retroativo. Ele olha para trás e, à luz do que estava acontecendo ali com Maria e José, ele, poxa, velho, aqui a declaração de Isaías encontra o seu cumprimento definitivo e absoluto, o que não nega o cumprimento parcial e imediato com o filho de Isaías, que seria um sinal para aquela comunidade do seu próprio tempo. Então, é como se tivesse No caso, ele duplo inflamou, cumprimento. ele fez uma inflamação do texto, a ponderação dele, no caso, ele inflamou um pouco acima. Não, Ele ele deveria faz ter um olhar escrito. retroativo. Eu Ele entendi, olha para trás. porque como o sinal foi dado àquele povo, foi de um filho que nasceu naquela época, foi um sinal para aquela geração, não é isso? Aí quando veio Jesus, ele usou o mesmo sinal, só que ele inflamou com a questão do texto, que ele fez a alusão. Será que foi para o povo poder entender do que ele estava falando, ele usou aquele texto?
Não, o que ele faz é entender que Isaías tem um cumprimento último agora, e definitivo. Ele resumiu, no caso, né? É muito maior do que o que se esperava de achar que a concepção seria natural, né? Então, aqui ele tem realmente esse olhar retroativo e Isaías agora assume uma nova camada, vamos dizer assim, de entendimento. Isso não quer dizer que outros estudiosos vão na contramão. Os mais conservadores dizem, não, tem nada na época de Isaías, a direção é para Jesus. Eu acho forçar demais o texto pelo fato de Isaías colocar uma linguagem muito próxima. Me deitei com a profetisa e ela deu à luz um menino, rememorando muito. Eis que eu darei um sinal, as virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Então, a linguagem ali é muito próxima nesse aspecto. Então, cumprimento imediato e definitivo na época de Jesus. Everson, João Pedro e depois Jorge. Professor, é uma dúvida que é pertinente na matéria do Senhor e que eu perguntei ao professor do Novo Testamento, né? Tem a ver também com isso que o senhor está abordando. Sobre aquele texto de Ezequiel 32, né? Aqueles 4 seres viventes. Alguns intérpretes, teólogos da Idade Média, como Irineu de Lyon, São Jerônimo, interpretaram aquele texto de Ezequiel 32 como os 4 evangelhos. Essa interpretação é correta com base na teologia do Antigo Testamento e com essa questão também do profetismo? Nesse caso, ela entra como alegoria de Alexandria, aí no caso. Ele está inferindo algo que Ezequiel nunca poderia dizer. Né? Ezequiel nunca imaginou que haveria 4 evangelhos, nem tampouco que o Messias seria Deus feito homem. Né? Nunca passou isso na cabeça de Ezequiel. A não ser que, viu, Everson, tivesse algum autor no Novo Testamento que tivesse feito essa correlação. Aí o autor autoritativo, inspirado, colocaria essa segunda camada de entendimento. Mas como nenhum autor no Novo fez, então não cabe a nós fazermos. Quer ver um exemplo que eu dou nesse sentido? É quando a gente diz que o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é uma aparição de Cristo, já no Antigo. Mas onde que um autor do Novo faz isso? A teofania, no caso, né? Você tem uma teofania. Dizer que ali é uma cristofania é você avançar demais. Né? Nenhum autor do Novo faz isso, esse tipo de correlação. Você tem, na verdade, alguns autores falando, olha, aquele ser que aparece para Josué é uma aparição de Cristo, uma cristofania, mas aonde diz isso? Né? Não, o anjo do Senhor que matou os 185 mil. Lá O que o senhor acha de Melquisedeque também, professor? Que algumas pessoas falam que ele... Que é o mais interessante que eu acho, né? Porque foi o primeiro, assim, que ninguém sabe de onde veio. Melquisedeque, ele... Isso. Aí você tem aquela questão de um tipo de Cristo feito pelo autor aos Hebreus. Mas o que é Melquisedeque no texto de Gênesis? É um rei pagão em Jerusalém. Ele não passa disso. Não sei se eu já vi esse livro aqui, Sombra, Tipos e Mistérios. Não, desconheço. Ele cita, por exemplo, o Melquisedeque era um tipo de Cristo. Isso aí. Agora, por que é um tipo de Cristo? Porque Melquisedeque, ele aparece sem genealogia e some do nada. Isso não quer dizer que Melquisedeque não tivesse pai nem mãe, não tivesse uma idade limitada e não tenha morrido. Né? É somente uma leitura do Novo desse personagem. Mas no AT, Ezequiel é o quê? É um rei pagão. Né? Quando ele fala que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, né? Ele é sacerdote de El Elyon. Não quer dizer necessariamente que ele seja sacerdote de Yahvé. Porque quando Abraão vai oferecer o dízimo a Melquisedeque, Abraão usa o Senhor, Yahvé, Deus Altíssimo. Porque você tem no panteão babilônico não, cananeu, a divindade é o Elyon. Então não quer dizer ali que Melquisedeque tem um encontro verdadeiro com o Deus de Abraão. Não quer dizer necessariamente isso. É um rei pagão, nesse aspecto aí. Quando fala que Jesus era da ordem de Melquisedeque no Novo Testamento?
Isso é por causa dessa inferência. Ele só aparece. Ele não fala de pai, não fala de mãe. Pra Mas deixar ele é a um gente louco. personagem como qualquer outro. Deixa eu ver. João Pedro, Jorge e Tiago. João Pedro demorou. Jorge. Oi, Ah, não. Fala. Vai, João. tá me ouvindo? Ô, Ah, eu perguntei dessa primeira vez, eu ia perguntar justamente isso aí, que eu vi um debate de Luiz Saião e um judeu estava falando que era essa referência aí poderia ser para o filho de Isaías ou para a época lá. Mas me Ezequias. Ezequias, mas dúvida. O nascimento do filho de Isaías conosco. Tipo, eu acho que se esse não saberia que Deus estava conosco. Porque esse menino filho de Isaías gera essa impressão. O seu áudio ficou cortando para mim, João. Não consegui entender a pergunta. A mim também, não ouvi nada. Escreve no chat aqui. O senhor Tem que conectar com Escreve no chat, que aí eu leio. E aí eu respondo, viu? Fala, Jorge. Ô, professor, eu acredito nessa fala que o senhor falou sobre o filho de Isaías, que realmente não é um direcionar, um apontar para o Senhor Jesus. Isso no capítulo 8. Mas quando a gente vai para o capítulo 9, versículo 6, aí sim a gente vê um apontar, né, verdadeiro e de uma forma definitiva para o Senhor Jesus. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será, agora Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse daqui realmente é o Senhor Jesus. Ali você já tem um horizonte bem mais longo, né? De perspectiva, dado por Isaías, né? E veja como é uma loucura essa questão do horizonte de compreensão do profeta, né? Isso aqui tem um horizonte profundo, né? De cumprimento, mas ele já traz uma linguagem de cumprimento, né? Porque o menino nos nasceu, né? Então, o olhar do profeta, né? E de divindade. Não era simples para o profeta enquadrar temporalmente o que ele estava vendo, né? Não é simples, não. E, Tiago, fala, Tiago. Não, sobre o que o senhor estava falando, sobre a teofania, que não com a cristofania. E foi bom o irmão Jorge trazer essa mensagem aí de Isaías 9, que ele fala o nome do Senhor, maravilhoso conselheiro. Aí eu me lembrei daquela passagem de Juízes 13, 18, onde Manoá, ele pergunta ao anjo 17, ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? E eu tinha a compreensão, sim, dessa questão da pessoa de Cristo, né? De ser o Cristo no Antigo Testamento. Agora, onde surgiu, então, essa visão? Porque eu acredito que eu não fui o único que ouvi pregações acerca disso. Por exemplo, como o próprio Cristo que lutou com Jacó, o anjo ali. Então, eu queria ter uma compreensão melhor sobre isso. O que o senhor falou é quase uma desconstrução de uma vida ouvindo isso. Eu não sei se só eu que estou se outros irmãos corroboram comigo desse pensamento, desse entendimento. Ô, Tiago, eu não sei quando que surge, mas, por exemplo, eu acho que tem a seguinte relação. Como o anjo do Senhor parece ser uma aparição física, né, do próprio Deus, e Jesus é Deus encarnado, é como se fosse esse tipo de link, né?
Você já tem já um vislumbre no AT do que seria visto de maneira definitiva lá no Novo. Se é esse tipo de lógica, eu acho meio que problemático, porque Deus ele aparece a Abraão e mais dois anjos, e ninguém diz que ali é Jesus falando com Abraão, né? Ali fala claramente mesmo que é o Senhor. Sim, verdade. O que eu entendo é que o anjo do Senhor é simplesmente a manifestação do Deus que no Novo nós entendemos e sabemos que é uma trindade. Mas não se especifica qual pessoa da divindade é o próprio Deus. A pessoa, no caso, né? É. Se Cristo, se o Espírito Santo, né? Ou o próprio Deus. É assim, a revelação no AT é a revelação no Deus que hoje entendemos que é o Deus trinitário, mas não de uma pessoa específica. Eu vejo uma preocupação muito grande nessa matéria do Antigo Testamento em não trazer a questão do Cristo para dentro do texto, a gente realmente compreender com a visão que as pessoas da época tinham do contexto histórico, cultural e da revelação de Deus até aquele momento, sem a compreensão totalitária que temos hoje, que foi a revelação do Senhor Jesus e tudo mais. É desafiador realmente você trazer essa visão dentro da perspectiva que nós já vimos de Jesus, já veio ao mundo, nasceu, morreu, ressuscitou e vive. Então, eu acho que é nessa linha aí. Antes de passar, acho que Everson e Sérgio falar, uma coisa que... me fugiu agora o raciocínio agora, meu Deus do céu. Você estava falando... Me diga o que você estava falando aí. Não, eu falei do desafio de olharmos o Antigo Testamento sem apontar para... Pronto, lembrei. John Alton, ele vai mais além, né? John Alton, ele fica mesmo com o texto do AT. Ele vai dizer o seguinte, que o anjo do Senhor, ele é um anjo, e por estar representando o próprio Senhor, o próprio Deus, ele fala na autoridade dele. E por estar representando e falar na autoridade de Deus, ele pode falar na primeira pessoa, como se fosse. Então, você tem essas duas possibilidades interpretativas. Essa de John Alton, que tem como mensageiro mesmo, que está na autoridade de Deus e como representante dele, e por falar na autoridade dele, ele fala em primeira pessoa, e você tem ali o anjo do Senhor como sendo o próprio Deus, aparecendo a Moisés, a Abraão, a mãe de Sansão, né? E por aí vai. Então você tem. Mas dizer que é uma cristofania, eu acho que é forçar um pouquinho o texto aí. Com base numa leitura do AT pelo AT, né? Ô, professor, acho que agora meu áudio tá bom. Agora ficou. Agora tá saindo, irmão. Minha dúvida era no sentido assim, de que eu estava vendo num debate entre Luiz Saião e um rabino judeu, que ele estava falando que essa profecia poderia ser o filho do profeta ou filho de um rei ali da época, mas aí eu fiquei com a dúvida. Por que tipo, o filho do profeta ou o filho de um rei que seja, faria o povo falar, Emmanuel, Deus conosco? Pelo menos o povo tem essa percepção. Tipo assim, porque a percepção ali é que quando esse menino nascer, o povo vai querer que Deus está perto, né? Vai ter essa percepção. Por que o filho dele poderia fazer isso? É porque quando você lê o contexto, você entende que o sinal da criança que nasce seria o momento da intervenção divina em favor. É por isso que o Emmanuel, ou seja, Deus esteve conosco, ou está conosco, porque a criança seria esse sinal. Deus vai agir, e vai agir em favor, né? Contra esses dois reis que tentam invadir. É só o contexto. É o que acontece, no caso, quando o bebê nasce, que é o Deus conosco, né? Inicia a criança. Não quer dizer que a criança vai se chamar Emmanuel. Ela se chamará Emmanuel por quê? Porque a criança vai ser o sinal de que Deus está conosco. Tipo, a partir do nascimento dela, tudo mudou, né? Isso, assim, a criança seria o sinal da intervenção divina em favor. Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Fala, Everson. E depois, Anderson. A explicação do senhor, o senhor fala que é necessário que um escritor do Novo Testamento fale sobre aquilo que um dos autores do Antigo Testamento fala.
Mas esse fator que o colega Ceará nos trouxe é interessante, porque só no capítulo 7 de Hebreus fala que, no versículo 11, que há uma ordem de sacerdote segundo o Melquisedeque. Diz que, no versículo 15, que esse sacerdote ele é a semelhança de Melquisedeque. E no 21 e 22 fala que Cristo ele é quem faz essa intermediação, ou seja, é um papel do sacerdote no Antigo Testamento. Então, ó, eu posso estar errado na minha leitura de Hebreus. O que eu entendo é que Hebreus ele faz essa relação somente por isso. Melquisedeque aparece do nada e some do nada. Ele não tem nem origem nem fim. Ele só está. Né? Então, isso que você faz essa relação do sacerdócio eterno de Cristo. E não tem origem necessariamente humana. Não é de Arão, né? Não se inicia com Arão. Mas que Melquisedeque não passa de uma pessoa como outra qualquer. É tão real quanto Abraão, né? Nesse sentido. Seria isso, professor, a questão do arquétipo? Então, ele seria um arquétipo de Jesus ou não, né? Poderia. Porque, assim, eu estou estudando a gente está na EBD, a gente está dando sobre a carta aos Hebreus, né, Tratado dos Hebreus, e aí a gente trabalhou justamente essa questão do Melquisedeque e a gente chegou a essa mesma conclusão, né, no estudo, que como ele aparece do nada e some do nada, né, e como quase tudo que está falando ali, da mudança de sacerdócio, da mudança de aliança, vai falar que era sombra, né, do novo, então tem isso. Agora, o que eu ia comentar também é que, assim, essa questão de você buscar essas cristofanias, né, isso influencia muito, realmente, quem está começando, muitas vezes, a estudar a Bíblia, de buscar essas referências, né? Mas aqui, ó, é Jesus aqui, né, descrito. E isso tem influenciado também as obras literárias e audiovisuais, né? Eu estou acompanhando, por exemplo, um seriado da Amazon, que é A Casa de Davi, né? Que lançou agora a segunda temporada. E aí mostra, não vou dar spoiler, mas mostra uma cena em que pessoas morrem por causa de Davi, né? E ele meio que um dos da tribo de Judá chega para ele e fala assim: não tem problema não, que o outro já morreu no seu lugar. Aí quando ele fala isso, ele tá olhando para um cordeiro. Que o outro já morreu no seu lugar. E em frente ao tabernáculo, o cordeiro ia ser sacrificado naquele momento. Então, assim, aí faz essa ligação. Assim como o The Chosen também fez, né? Com licença poética, Jesus no Getsemane, angustiado, e Davi tocando harpa ali, ele ouve Davi tocando, ele até fala Davi. Então, assim, isso acaba estimulando muito a gente buscar demais essas referências, né? De achar, não, olha aqui, ó, tá? E fica muita discussão em torno disso, né? Isso. Porque o que acontece, Anderson, é o seguinte: a narrativa do ateu aponta para Cristo. A narrativa. Isso não quer dizer que cada ponto seja relacionado a ele, né? Que tudo esteja dizendo sobre, mas a narrativa considerada sempre aponta para ele. E essa ideia do arquétipo é muito boa, porque Melquisedeque é uma pessoa real, como qualquer outra, mas ele é mais que isso, por ser um arquétipo, né? Ele acaba trazendo uma mensagem que está para além dele, e o que diz não é somente sobre ele, diz algo mais, né? Então, a ideia do arquétipo é boa. Mas isso não é como o senhor falou, que assim como as profecias, essa tipificação ela também não pode significar um duplo cumprimento. Mas aí é querer enxergar demais o Melquisedeque, ele só aparece e some. Não é Melquisedeque, mas na tipologia no Antigo Testamento. O autor aos Hebreus não fala que Melquisedeque ele é alguma aparição de Cristo ou alguma manifestação de Cristo na dele. Não diz isso, o autor aos Hebreus, não diz. Ele fala no 21 e 22 que Cristo ele é o intermediário da aliança. Isso. E aí ele vai fazer o paralelo segundo a ordem de Melquisedeque. E que ordem é essa? Né? Aí é que está a questão. Mas não podem haver nessa questão da tipologia, ou talvez porque o senhor pode não me responder agora, porque talvez foi isso que o senhor preparou para a gente.
Mas o senhor pode pegar uma aula depois e nos informar sobre a tipologia bíblica, entendeu? E, Pronto. porque assim, pode ser que assim não seja Melquisedeque, mas existem outras figuras do Antigo Testamento que quando nós fazemos essa leitura alegórica, nós encontramos em vários aspectos a figura de Cristo. Sim, mas eu não estou dizendo que a gente não possa não encontrar. É diferente você falar que em Melquisedeque você já encontra essa figura de Cristo. Não é isso. Eu confirmo isso. Não, olha só o que eu estou dizendo. Ó. A gente pode fazer essa leitura dizendo que em Melquisedeque você encontra essa figura de Cristo. Mas eu não posso falar que Melquisedeque é um tipo de cristofania, é Cristo aparecendo ali. Não. Entendeu? Não dá para falar isso. É igual Davi. Davi é um tipo de Cristo. Ele assume o reinado, mas Davi não passa de um homem como outro qualquer. Mas ele serve como arquétipo do rei que vai assumir o trono. Então você tem esses elementos. Eu não preciso tornar Melquisedeque mais do que o que ele é. Né? É um personagem do AT. E o autor aos Hebreus faz uma leitura dele da perspectiva do próprio Cristo. Mas, assim, não encerre aqui, não. Pode aprofundar nesse sentido aí. Eu não tem... Fala, Mércio. Boa noite, professor. Paz, irmãos. Então tá claro para a gente, né, professor? E é verdade. A gente só pode afirmar alguma coisa se a Bíblia deixar claro, né? Não dá para a gente estar afirmando. A gente pode até, né? A gente pode até, né? Dizer, ó, irmãos, a gente dá um parecer nosso, ó, a gente entende por conta disso, daquilo, mas a afirmação só dá para afirmar uma coisa se realmente a Bíblia deixar claro. Agora, então, professor, rapidinho, pelo que eu entendi, e ao mesmo tempo que vai parecer uma afirmação, é uma pergunta. Voltando para a questão do anjo do Senhor. Então, não sei para que eu falei desse anjo, viu? Não, é rápido. Perdão, professor. Eu sei que o senhor vai discorrer sua aula, mas assim. Então está claro que não dá para a gente afirmar que ele é o Cristo, mas também a gente dá para afirmar que não é um anjo comum. É isso? João Alton entende que é. Isso? Por que eu estou falando isso? Né? Porque anjo, por exemplo, ele não recebe adoração. Né? O anjo ele não recebe adoração, ele não recebe sacrifício. Né? E que a gente vê, né, por exemplo, na questão de Manoá mesmo, né? Quando o anjo ele sobe ali no sacrifício, né? A sarça ardente de Moisés. A sarça ardente, que eu estava vendo aqui em Êxodo capítulo 3. Então, dá para a gente afirmar que não é um anjo comum. Dá para a gente afirmar que esse anjo é Deus. Né? Dá para a gente afirmar. Agora, não dá para a gente afirmar, né, que é Cristo. Isso aí não dá para a gente afirmar porque... Né, mas dá para a gente afirmar que não é um anjo comum. Ainda tem o Espírito Santo. Entenda essa manifestação de Deus, né? Não tenta pontuar a pessoa. É Deus. Né? É Deus. Isso aí, professor. É assim que eu enxergo. A revelação de Deus no AT é a revelação do Deus que no Novo entendemos como sendo trinitário, né? É Pai, Filho e Espírito, mas é a revelação dele ali ocorrendo no AT. Ceará e depois Everson. Só tirar uma dúvida aqui. Pode ser coisa da minha cabeça, né? Mas eu já tive essa dúvida com o senhor aqui. Eu tenho uma impressão, assim, lendo os textos ali, de que quando na sarça, aquela questão ali com Abraão, tá, a gente percebe que era o próprio Deus ali, em alguns pontos, né? Aí eu tenho a impressão que quando chegou lá no deserto, que como se diz aqui na Bahia, que Deus pegou lá com o povo,
já não foi o mesmo. Já foi alguém que ele mandou. Vai lá para eu não pegar esse povo aí. Eu tenho a impressão que rompeu ali naquele meio ali, ó, porque você tem um sentido bem claro, antes dali, de que Deus se é sempre ele mesmo, né? Dava a entender os diálogos e tudo. Depois daquele ponto ali, a gente tem sempre uma percepção de que não é a mesma pessoa que estava antes. Sempre parecia que é um anjo enviado dele, parecendo ser ele, com autoridade e tal. O diálogo, as coisas. Eu não sei se na hora que Deus fala, eu vou mandar o meu anjo, alguma coisa, e Moisés fala, não. Se o senhor não for, eu também não vou, não. Né? Moisés justamente nesse ponto que eu fiquei analisando. Porque os diálogos de antes eram um diálogo bem pessoal, assim, que dava a entender que era o próprio Deus, né? Depois daquele fato ali que aconteceu, dá a entender que Deus continuou com eles, mas não o Deus, ele próprio. Ele enviou alguém que usa o nome dele, né? A autoridade dele. Então, nessa perspectiva aí, o John Alton, ele caminha que ele entende que o anjo do Senhor seria esse anjo que é representante de Deus e fala na autoridade dele, por isso que fala na primeira pessoa como sendo, né? Então, ele entende assim, mas eu caminho mais na ideia de que é a manifestação do próprio Deus mesmo, ali. E o anjo do Senhor é como se fosse uma forma meio que não falar diretamente que é, mas sabendo o que é, né? Uma linguagem de respeito. Poderia ser assim também. O senhor fica no meio termo, nem é Cristo e nem é um anjo comum. Eu sigo a ética aristotélica, o justo meio. Nem o excesso, nem a escassez, né? O justo meio. Fala, Everson. Vem Everson com mais. Entretanto, todavia, porém, a questão também eu acho que não se restringe simplesmente a figuras, a personagens humanos do Antigo Testamento. Porque, por exemplo, eu tenho uma série de livros aqui de Kevin Conner, que ele fala sobre os segredos do tabernáculo, de Moisés, de Davi, do Templo de Salomão. E ele fala que há figuras, por exemplo, desses três locais que tipificam Cristo. Por exemplo, ele vai falar no tabernáculo que o altar de incenso, a arca da aliança era um tipo de Cristo. Pela cara do Senhor, já sei que você Vai forçar demais. É que tem um mesmo que fala que os pregos, né, tem referência ao prego da cruz, eu acho que enxerga muito. Não, mas os argumentos deles são interessantes. Não, isso. Não. Você consegue fazer essa construção. Ele né? faz um paralelo muito bom. Uhum. Se eu quiser, depois eu procuro em PDF e mando para O que eu penso, Everson, é mais simples. Cristo, ele substitui o templo havia substituído o tabernáculo, então essas realidades vão convergir para ele, né? Mas não tão detalhista como alguns acabam querendo fazer. Era só o ensaio, né? Jesus era o show. Seria mais ou menos assim, como eu falo assim, o ambiente da glória de Deus no Éden, ele era na mesma geografia que a Terra. Então, assim, céu e terra ocupavam a mesma geografia. Aí depois no tabernáculo, aquele era o ponto de contato, né, com a glória de Deus. E aí vem Cristo para substituir o tabernáculo, ele é o tabernáculo eterno, né? E agora o Espírito Santo. Sim, a analogia é boa, porque, por exemplo, Anderson, você entende que o templo é o lugar do encontro de Deus com o seu povo, né? É o lugar do encontro do céu com a terra, né? E aí eu fiz uma observação no culto da paixão, aqui na sexta-feira, eu separo, né? Na sexta eu falo só sobre a morte, no domingo eu falo só sobre a ressurreição, não junta duas coisas no domingo, não. Aí no culto da sexta eu falei o seguinte, que a gente entende que quando o véu rasga, é para dizer que Deus está acessível, né? É uma camada interpretativa, embora os evangelistas não digam nada sobre isso. Só fala que o véu rasga e a gente interpreta. Eu falei que pode ter um outro significado mais dramático, e quando o véu rasga, não é para dizer que Deus está acessível, mas é para dizer que ele não estava mais ali. Ele se encontra agora naquele que morreu na cruz, por causa de Ezequiel capítulo 10. Ezequiel 10 fala que a glória de Deus sai do templo. E aí você tem Isaías e Malaquias falando que a glória de Deus retornaria para o templo.
Quando foi que a glória de Deus entrou no templo? Quando Jesus entra em Jerusalém e vai para o templo. Quando é que a glória sai? Quando ele sai do templo e morre na cruz. Então, o véu rasga para dizer isso. É aquele que está morrendo na cruz, onde há o encontro verdadeiro com Deus. Não aqui mais, eu já não estou aqui. Né? Então, eu procurei fazer essa professor, rapidinho, eu tinha outro entendimento com relação ao véu, porque, por exemplo, Hebreus capítulo 10, ele diz, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Isso, a sua carne. O entendimento que eu tenho de véu é carne. Entendeu? Não. É esse o entendimento que eu tenho. Mas ali eu estou pegando o véu literal, do templo mesmo, entendeu? Ali o autor aos Hebreus, ele faz o uso do véu como referência ao corpo de Cristo na cruz, né? Ele faz o... Tiago ia perguntar logo. Assim como o próprio Cristo disse, né, que a questão do templo, que ele falou, vocês podem derrubar esse templo e eu vou erguer ele em 3 dias. Aí ele está falando dele como templo, né? Isso, ou seja, é nesse templo que Deus habita, não mais lá. Aham. Fala, Tiago. Tiago, vai falar? Ah, não, né? Pronto, então posso seguir aqui, né? Por exemplo, gente, o anjo do Senhor... Brincadeira, vou falar mais sobre o anjo do Senhor, não. Diga, Verso. Não, professor, pode seguir, perdão. Ah, pronto. Ó, essa questão do duplo cumprimento, ela nos ensina uma coisa, a investigar os horizontes de cumprimento para a correta interpretação da profecia. Por quê? Porque, como diz Osborne, no seu livro A Espiral Hermenêutica, ele vai dizer que o profeta não via somente antes, ele via além. Né? Então, ele não vê somente antes, ele vê além. E os profetas enxergavam a própria época e olhavam para o futuro. A questão é que para o profeta é muito confuso você enquadrar temporalmente a visão que Deus dá dessa realidade. E aquilo que eles enxergam pode ser enquadrado em 3 linhas de horizonte temporal. 3 linhas. E aí a gente pega a primeira aqui hoje. Horizonte 1, né, da visão profética. Né? Aí é papel e caneta, para não esquecer isso aí. Horizonte 1 de cumprimento da profecia. O horizonte 1 é a era do Antigo Testamento. Esse é o primeiro horizonte. É o horizonte imediato, que é visto pelo profeta. A maioria das profecias está enquadrada nesse horizonte. Né? O horizonte 1, que é a era do Antigo Testamento, é o mundo do próprio profeta. Né? O que ele fala tem relevância para a sua comunidade, para o seu contexto imediato. Lembra que o profeta não está somente predizendo o futuro, mas trazendo uma palavra de Deus para o seu próprio tempo. Então, o primeiro horizonte que ele enxerga é o seu. E a boa parte das profecias está enquadrada nesse primeiro horizonte. Por isso que eu digo, não podemos dar um salto temporal e buscar um cumprimento futuro, quando o primeiro horizonte já deve estar sendo percebido quando o profeta diz algo. Por exemplo, a profecia sobre o exílio, né, ela tem esse primeiro horizonte de cumprimento. 721 a.C., com a queda de Samaria, e 587 a.C., com a queda do Reino do Sul, em Jerusalém. Ou seja, aquilo que o profeta enxerga já se cumpre nesse primeiro horizonte. E a visão do profeta sobre o retorno dos exilados, 538 a.C., com o decreto de Ciro e a reconstrução do templo, lá narrado em Esdras, Esther e Neemias. Então, você tem ali esse primeiro horizonte, não esqueça dele. Pode ocorrer que uma profecia ela encontre o que nós chamamos de excesso de cumprimento. E ela avança além do horizonte 1 e encontra uma realidade mais significativa. Que exemplo nós temos disso? Vê se vocês estão afiados aí. Quando a profecia encontra esse excesso de cumprimento, ela avança do horizonte 1 para um outro horizonte. Qual foi? Mesmo que o senhor falou aí. Qual foi?
No segundo cumprimento, é isso? Quando ela tem um excesso de comprimento e ela avança do horizonte 1 para um segundo horizonte. Emanuel? Manuel, é o próprio. Isso, 7,14. Então, tem um primeiro horizonte, mas o que é que Mateus enxerga? Ela avança nesse horizonte, ela extrapola o horizonte do próprio profeta. Né? Então, algumas profecias se enquadram nesse sentido. Excesso de cumprimento. Né? Ela se cumpre demais nesse aspecto aí. Já seria o tópico 2, professor, esse excesso de conteúdo? Isso, aí a gente já entra no horizonte 2. O horizonte 2 é a era do Novo Testamento. Algumas profecias do AT, mas não todas. Algumas do AT vão se enquadrar nesse horizonte 2, a era do Novo Testamento. Determinadas profecias, gente, elas avançam em direção a Cristo. Determinadas profecias avançam em direção a Cristo. Fala, mestre. Professor, rapidamente, eu, por exemplo, eu vou falar por mim, né? O que muitas das vezes, principalmente quando a gente lê o Novo Testamento, nos deixa mais com esse olhar, né? Por exemplo, você lê Mateus capítulo 4, verso 14, diz assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Eu acho que por conta desses destaques, né, podemos dizer assim, que alguns autores do Novo Testamento, e até o próprio Cristo mesmo, que muitas das vezes, quando ele leu, abriu, né, o texto para falar, né, falando sobre ele mesmo, né, as profecias que se cumpriu nele mesmo, talvez nos deixa um pouco com esse olhar, um pouco, talvez até um pouco mais aguçado do que deveria ser, né? A gente lendo o Novo Testamento, muitas das vezes o Novo Testamento pede para que a gente dá uma olhada nas profecias do Antigo Testamento, pelo menos é a minha percepção, é a minha leitura. Uhum. Quer ver uma coisa interessante, mestre? Você pega Mateus, por exemplo, que faz muito isso, né? Mateus, ele pega uma fala, acho que é de Miqueias, e Miqueias, ele faz um olhar retroativo, né? Do Egito chamei o meu filho, né? Ele está rememorando o Êxodo. E Mateus entende isso como referência a Cristo, ou seja, como um horizonte para frente, né? Então, veja como se enquadra essa questão de horizontes, né? Fala, Tiago. Professor, seria, Mestre falou aí agora, mas seria errado a gente enxergar assim, tendo em vista que o próprio Jesus falou, ele falou que naquele momento estaria se cumprindo aquela profecia. E outra coisa também, o tema é profecia, mas acontecimentos que ocorreram no Antigo Testamento, que o Senhor Jesus traz como referência, como por exemplo, ele faz assim como foi levantada a serpente de bronze no deserto, convém que o Cristo seja também levantado. E são falas do próprio Jesus que o autor coloca ali no Evangelho. Então, seria errado a gente ter essa visão, sendo que foi o próprio Senhor Jesus que falou? É errado porque, assim, não entendeu errado. Não, na verdade não é errado, mas assim, a questão do forçar, porque, por exemplo, quando foi orientado pelo Senhor colocar a serpente de bronze no deserto, ela servia para a salvação dos que estavam sendo afligidos ali por conta do pecado, por conta da rebeldia, né? E o Senhor Jesus, ele subiu, ele estava no madeiro ali representando a salvação para os que olharem para a cruz, para Jesus. Então, quando a gente tem essa percepção, trazendo falas do próprio Senhor, e aí eu pego o exemplo de Mécio, que trouxe o de Jesus falando que se cumpriu naquele momento aquela profecia de Isaías, Jesus estaria falando meramente como Mateus, que pegou um gancho para corroborar com aquela visão que é Deus conosco, que não é uma inverdade, Jesus é Deus conosco mesmo ali, mas seria nessa linha ou realmente literal? Jesus falando, não, aqui estava, Isaías falou, foi de mim mesmo. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Deixa eu só complementar essa linha de pensamento de Thiago, que é a mesma que a minha. Só que eu quero pegar um texto de João, capítulo 6, versículo 29 ao 32. Diz assim, respondendo Jesus,
A obra de Deus é esta, e criais naquele, porque por ele foi enviado. Então lhe disseram, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do céu, como está escrito. Deles a comeu o pão do céu. Replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E isso Diga. Cristo, ele estava se aplicando a ele mesmo. Uhum. E ele estava falando sobre a sua transcendência. Ele era superior. E da mesma forma como o pão ele foi dado ao povo no deserto, o mesmo pão veio do céu para se dar como alimento para o povo de Deus. Jesus, ele é o Israel representativo. O drama daquilo que nós vimos no AT se concretiza nele. Né? Essa dramaticidade ocorre de maneira última com ele. Você pega, por exemplo, a fala de Tiago, se a gente fosse perguntar para Moisés, ô Moisés, essa serpente representa o quê? Não, ela só representa isso, né? Deus pediu para colocar uma serpente realmente no pedaço de pau, e as pessoas iriam olhar e seriam curados. Mas havia ali uma camada oculta que nunca chegou à mente de Moisés, que Cristo fala, aquilo não era somente aquilo. Aquilo apontava para isso aqui. Quando eu for levantado, né, é eu que trago a verdadeira salvação. Então, não é que Moisés aventurou, nossa, isso aqui tem um significado muito mais profundo que esse. Não. Moisés só entendia aquilo. Mas como a narrativa pode ter uma verdade que é para além do conhecimento do próprio autor, Jesus no Novo e alguns autores do Novo acabam evocando isso. Não cabe a mim fazer isso, mas quando alguém do Novo faz, aí eu tenho que ouvir. Talvez ele nem entendesse, ele só obedeceu, porque há um tempo atrás tinha sido feito um bezerro de ouro e foi uma condenação. E agora ele vai criar uma serpente. Talvez ele não entendesse, mas ele obedeceu, porque ali foi o próprio Deus falando com ele. E nesse mesmo capítulo 6 de João, há o mesmo contexto de murmuração, e Cristo ele se apresenta como o pão da vida. Uhum. Ele diz que aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E é a mesma coisa que aconteceu no deserto. O povo padeceu por fome e também sentiu sede. Isso. Então, nesse aspecto é que ele fala em Lucas, né? Em João, melhor dizendo, as escrituras testificam dele, né? Um testemunho dele, né? Do drama que ele realmente conclui, né? Nesse aspecto aí. Para a gente fechar, né, toda essa questão aqui desse horizonte 2, que é a era do Novo Testamento, que determinadas profecias elas avançam em direção a Cristo, determinadas profecias avançam em direção aos acontecimentos centrais da grande história, que é quem? Cristo. Cristo é o ápice de todo o drama que se desenvolve no Antigo Testamento. E algumas dessas profecias vão se direcionar a esse momento. Os profetas, eles falavam sobre o futuro de uma maneira que só poderia ser verdadeira em Jesus. Né? Em alguns momentos, eles falam sobre o futuro de uma forma que só poderia ter significado e se tornar concreto na pessoa de Jesus, quando vimos o que Jesus realmente ele fez. E quando nós afirmamos isso, a gente não está dizendo que os profetas falaram que Jesus viria. Jesus está vindo, gente. Não é isso. O que a gente está dizendo é que aquilo que os profetas disseram só faria sentido com Jesus. Eles não falam Jesus está vindo, mas aquilo que eles falam só teria condições de fazer sentido depois que vimos a Cristo, aquilo que Cristo realmente ele fez. Outra coisa, a gente não quer dizer que os profetas sempre falavam que viria alguém para fazer determinada coisa. Não, virá alguém que vai fazer isso.
O que a gente quer dizer aqui é que algumas das declarações dos profetas só poderiam ser verdadeiras quando nós olhamos para Jesus. Ou seja, quando ele fala, por exemplo, da nova aliança, Jeremias 31, do 31 a 33, virá dias, né? Quando farei uma aliança com a casa de Israel. Não estou dizendo Jesus vem para fazer isso, mas aquilo que Jeremias diz só poderia fazer sentido depois quando vimos o que Jesus fez, né? Então, o horizonte, ele só direciona para o segundo, que é o da era do Novo Testamento. Quer ver um outro exemplo? Isaías 53, o servo sofredor. Quem é o servo sofredor? É a figura misteriosa. Em um momento parece ser um personagem, em um outro parece representar a própria nação. Quando Jesus chega, é Jesus, né? Então ele reúne nele a figura do servo sofredor. Então, que Isaías olha, se direciona ao horizonte do Novo Testamento, que nem Isaías poderia imaginar que estava se direcionando realmente para esse período. Mas a figura misteriosa, ela só poderia se tornar verdadeira com Jesus Cristo. Essa é a segunda era, o segundo horizonte de cumprimento da profecia. Fala, Mércio. Professor, ou seja, exemplo, né? Quando Paulo fez uma analogia do espelho, né? Vemos em parte, né? Paulo utilizou ali uma metáfora, né? De um espelho. Que na antiguidade era um metal polido, né? Que não refletia com clareza. E Paulo estava mostrando aí que a visão, por exemplo, a nossa de hoje, com relação a algumas coisas, é incompleta, né? E muitas das vezes até como enigma. Isso, o que está acontecendo com a gente, por exemplo, com relação ao novo céu e a nova terra, aconteceu também com o pessoal que profetizou, né, antes do Cristo realmente encarnar, se manifestar. Eles também não tinham uma visão clara, como hoje nós temos, né? Vamos dizer assim. Então, assim como aconteceu com eles em alguns aspectos, hoje acontece com a gente também, não é isso? Com relação a alguns assuntos. Não sei se eu estou entendendo o que eu estou falando. A sua pergunta eu vou responder na próxima aula com Horizonte 3. Viu? Tá certo. O Horizonte 3 eu respondo isso aí, viu? O Horizonte 3 é mais para frente. O da era da igreja é o Horizonte 2. É o terceiro céu. É o Triton. Entendeu? O Horizonte 2, ele envolve a gente ainda, né? Mas o 3... Para de mexer com a nossa ansiedade, viu, professor? Para de mexer com a nossa ansiedade. Quinta-feira que vem, Deus permitir, viu? Vou fazer a relação dos presentes aqui, viu? Se eu não citar algum nome, me diz aí, viu? Adson, Belinda, Caio, Cleiton, Everaldo, Everson, Giliardi, Gilmário, João Pedro, Jorge, Lucas, Marcos Antônio, Mércio, Paulo Henrique, Reinaldo, Suede, Tiago, Valquires, Veranice e Wesley. Faltou alguém? Faltou um nome mais bonito, professor. Eu, mais professor, bonito, você não falou aí. Magdiel, professor. Magdiel, né? E o nome mais bonito você não falou também, não. Anderson, coloquei aqui. Anderson. Você não concorda, professor? Nome bonito demais, ô, velho. Faltou o Bruno também, professor. Sério? Ouço. Faltou mais ninguém não, né? Deixa eu... que eu não pedi para orar ainda aí, gente. É muita gente para eu lembrar. Quem não orou ainda aí? Faz um... Jorge não orou, não? Ceará. Oi, professor. Já orou, Jorge, na aula aqui? Jorge nunca orou. Vai orar hoje. Ore por nós aí, Jorge. Oremos. Santo Deus,
Maravilhoso Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Nós debruçarmos dentro da Tua palavra para aprendermos conceitos relacionados ao Senhor. Muito obrigado por todos, nós alunos, também os professores que neste dia nos ensinaram acerca da Tua palavra. Nos permite que nos reúnas outras vezes para aprendermos mais acerca de Ti, para que possamos passar os Teus conhecimentos para os demais. Muito obrigado por todos os méritos de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Pessoal, Amém. boa Deus noite. abençoe. Deus abençoe. Bom final de semana até quinta, Deus permitir, viu? Amém. Vó. Fala, Everson. Qual foi o livro que o senhor indicou? Livro? Sim, o senhor falou um livro aí, não sei se você acha. Ah, não, foi só referência a comentário. Foi o comentário de João, de Dono de Castro. Valeu. Um abraço.